A pastora Eliana já recitou esse versículo, já que estava falando, mas eu vou falar de novo. E gostaria de chamar a sua atenção para que você preste bem atenção no que vai ser falado aqui nessa noite, porque, como a pastora falou, nós pregamos o que aconteceu na Bíblia, no tempo antigo, que está registrado na Bíblia. Nós pregamos, nós falamos, cremos e sabemos que é a pura verdade o que aconteceu, e também o Senhor, Ele nos dá a oportunidade, porque nós temos que tomar como uma oportunidade também de passar por certas situações, para podermos contar também algo vivo, aquilo que o olho viu. Amém? Amém. Então, chama a sua atenção para quando a gente começar a falar, você preste atenção naquilo que vai ser falado, porque nós vamos ter que abreviar muito por causa do tempo. Eu já quero de antemão pedir perdão aos irmãos, porque eu me emociono muito quando eu vou falar, porque foi muito forte. Amém? Amém. Então, para a nossa meditação, eu quero deixar João, o capítulo 11 e o versículo 25 e o 26, que diz assim, João 11, 25 e 26, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então o mesmo Deus faz uma pergunta: crês tu isso? Amém? Poderia sentar, irmãos? Eu quero passar a oportunidade para a Rosane, que vai estar falando primeiro, depois eu vou estar dando continuação. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Ai, também estou emocionada, né? Não tenho costume de tomar culto da igreja, principalmente em um momento tão especial que é a pregação da palavra do Senhor. Mas de igual modo o Senhor vai falar conosco nessa noite através do meu testemunho, né? Sou prova viva do que o Senhor faz milagre, que o Senhor ressuscita mortos. E eu estou aqui nesta noite para declarar que o meu Jesus que ressuscita mortos está aqui nessa noite. Se você crer, você sairá daqui nessa noite com a sua vitória na mão, porque Deus diz na sua palavra que não despede ninguém de mãos vazias, e você não vai sair daqui desta noite com as suas mãos vazias. Crê somente. Eu quero agradecer de antemão também a oração dessa igreja, né? Foi muito especial para mim. Essa igreja é muito especial para mim. Eu quero agradecer a todos, não vou citar nomes para não ser injusta. Eu quero agradecer a todas pelo carinho que tiveram com nós, pelas orações, pelas visitas, pelas flores, pelos presentes, por ter apoiado tanto a minha família neste momento tão difícil que nós passamos. Mas eu louvo ao Senhor, porque eu tenho uma igreja que me ama. Eu amo vocês. Vocês fazem parte do meu milagre. Vocês fazem parte do meu milagre. Eu sou muito grata ao meu Senhor por todos vocês, por cada um, por cada visita, por cada sorriso, por cada palavra que alegrou meu coração. Quantas orações de madrugada foram feitas no hospital. E eu ali desesperada, irmãos, sentindo dores. Recebi a oração e o Senhor, eu vi a mão do Senhor na minha vida, trazendo paz, trazendo alegria. Eu vi a mão do Senhor trabalhando sobre a minha vida. Quero fazer também um agradecimento especial à minha amada Cleide, que com tanto carinho e dedicação tem cuidado de mim esse tempo todo. Muito obrigada, que o Senhor possa te recompensar grandemente, grandemente. Também eu quero fazer um agradecimento especial, já fiz, a meu amado esposo, que me apoiou tanto. Eu já disse para ele, volto a repetir,
ele tem honrado a promessa que ele fez no altar do Senhor quando nós casamos. Aleluia. Ele disse que me amaria na saúde e na enfermidade, e ele tem provado isso para mim. E eu só posso dizer para o meu esposo que tudo isso serviu para que eu possa amar ele mais hoje do que ontem. Eu quero agradecer ao meu filho Lázaro, a minha filha Sara, que não está aqui, mas que tudo isso, irmão, serviu para que nós uníssemos mais. E que o Senhor tem feito uma grande obra, tem acontecido coisas lindas no meu lar, coisas maravilhosas que só o Senhor pode fazer. Através de tudo isso que passou comigo, foi uma experiência doída, mas foi uma experiência muito linda também com o Senhor. E eu estou muito agradecida com o meu pastor, com a minha pastora, com essa igreja, com meu esposo, com todos vocês. Quero dizer para o meu esposo que nós estamos começando uma nova etapa na nossa vida. Nós vamos levar a palavra, nós vamos testemunhar ao mundo que o Senhor tem feito, porque foi para isso que Ele nos chamou. E eu vou começar contando, irmão, um pouquinho atrás do que já aconteceu comigo, que também foi um grande milagre na minha vida, para que os irmãos possam entender, né, o que passou recentemente. 1 ano e 6 meses atrás, 1 ano e 7 meses atrás, eu fui diagnosticada com câncer do pâncreas. Foi no mês de novembro de 2010. Eu havia já feito vários exames, mas supostamente querendo descobrir o que eu havia no estômago. Eu sentia mal do estômago, mal da garganta, mas não conseguiram achar através dos exames. Me transferiram para Charlottesville, Virgínia, para fazer um exame especial lá. Em novembro de 2010 fui diagnosticada com câncer no pâncreas. No dia do exame, a médica disse para o meu esposo que não precisasse se preocupar, porque não era câncer, que ela tinha injetado um remédio, provavelmente ia ficar tudo bem, não precisava de ser operada. Aí eles já marcaram a consulta, fizeram biópsia e tudo, marcaram a consulta para mim para o dia 23 de novembro. E eu fui com meu filho e fui contente, porque havia 2 semanas que eu não sentia nada do estômago. E eu falava para o meu filho, falei assim, eu acho que eu não vou ser precisar operada, porque eu estou bem, estou ótima, e já vou falar isso para o médico. Mas quando eu cheguei com meu filho lá, eles tinham já o resultado da biópsia, e eles são muito... são diretos, né? Os médicos são diretos, eles não cortam volta. E ele disse para mim, o resultado da biópsia chegou, você está com câncer no pâncreas. Foi um choque muito grande, eu não estava esperando esse resultado. E ali já, né, nesse dia mesmo, já fiz todos os exames para a operação e fui operada dia 8 de dezembro de 2010. Então este mês faz 1 ano e meio que eu fui operada. Mas os irmãos podem perguntar, mas onde está o milagre? A irmã falou que recebeu um milagre antes. Onde está o milagre? O milagre, irmãos, está na descoberta precoce do meu câncer no pâncreas. Porque 99% de câncer de pâncreas é detectado muito tarde, já não tem mais saída. Mas o Senhor escondeu o meu problema do estômago e deu a luz a esse pequeno tumor que havia simplesmente iniciado no pâncreas. Então, eu creio no meu milagre, foi um grande milagre que o Senhor fez na minha vida. Creio que estou liberta de câncer, não tive mais problema, faço os meus exames normais que tenho que fazer, né, tratamento, mas graças a Deus está tudo bem comigo. Depois de 2 meses de operada, eu voltei a sentir o mesmo que eu sentia antes. Então aí foi detectada que eu fiz exame e constou que eu estava com refluxo. Quer dizer, o Senhor escondeu o refluxo para aparecer aquilo que eu precisava ser tratada a tempo, né, irmãos? Eu louvo o meu Senhor porque Ele fez esse grande milagre na minha vida. E agora, depois de 1 ano e 3 meses, mais precisamente dia 21 de março deste ano, era um dia normal para mim. Eu estava na minha casa, geralmente eu levantava, fazia o almoço, já levava para o meu filho, meu esposo no escritório, e ali já ficava trabalhando. E desse dia foi a mesma coisa, eu fiz o almoço, levei para eles, cheguei lá, perguntei, precisa de mim? Eles disseram, não, hoje não precisa. Então eu fui resolver algumas coisas que eu tinha pendente na rua. E depois já cheguei em casa bem tardezinha, tomei um banho, comi alguns biscoitos e me arrumei para ir para a escola.
E a minha classe começava às 7 às 9, era das 7 às 9 da noite, na quarta-feira. Eu saía às 6 horas para a escola, meu esposo saía às 6h20 com meu filho e minha filha para vir para a igreja. Então eu saí, peguei o meu carro sozinha. Antes, um pouquinho, eu até estava conversando com a pastora no telefone, eu senti uma fraqueza muito grande. E não sei se a pastora percebeu, mas eu não tinha nem palavra assim para ficar falando. E sentei, eu falei para o meu esposo, estou sentindo uma fraqueza muito grande. Ele disse, então você não vai à classe hoje. Eu disse, eu vou sim, porque hoje eu tenho teste, eu preciso de ir. E fui, dirigi meu carro sozinha até a escola, fica mais ou menos 20 minutos da minha casa. Cheguei, fiz o teste que eu tinha que fazer, estava correndo normal, já tinha passado 1h30 de aula, faltava meia hora. Eu senti que uma falta de ar muito grande, peguei meu papel e comecei a abanar, mas o papel ficou pesado para eu me abanar. Eu vi que a respiração foi indo embora, e eu falei para minha colega, disse para a professora que eu não estou sentindo bem. E ela não ouviu porque minha voz já estava fraquinha. Eu disse para a professora que eu não estou sentindo bem. E já não vi mais nada. Já não vi mais nada porque eu desmaiei um pouquinho, por alguns minutos. E quando eu estava voltando do desmaio, eu percebi que eu vomitei. Assim em cima do meu desk. Eu tinha o costume de deixar meu telefone na minha mochila, mas nesse dia eu deixei meu telefone ligado em cima do meu desk. E eu percebi que eu vomitei, e daí um pouco, quando eu estava voltando, assim, eu vomitei, daí a pouco eu escutava alguém falando, vamos colocar ela deitada no chão, porque é melhor. Aí me deitaram, os colegas me pegaram, me deitaram no chão, de lado. E daí um pouco eu só estou ouvindo alguém dizer, calma, porque a gente precisa fazer umas perguntas para você. Aí quando eu percebi que eles estavam chamando a ambulância e aquela coisa toda, eu já estava me sentindo melhor. Eu levantei a mão para falar com meus colegas que não precisavam de chamar a ambulância, e eu percebi que a minha mão estava suja de sangue. Então eu entrei em desespero muito grande naquele momento. Eu comecei a clamar o sangue de Jesus, comecei a clamar ao Senhor. Eu falava inglês, eu falava português, eu clamava o Senhor, e estava ouvindo que alguém falava, fica calmo porque nós precisamos fazer umas perguntas para você. Aí eu já vi, já eram os paramédicos, a ambulância já tinha chegado, e eles ali me pegaram e já me levaram para o hospital, um hospital que fica a 5 minutos da escola onde eu estava. Antes de eu sair, eu recordo que um dos paramédicos me perguntou qual o telefone do seu esposo aqui, porque eles não estavam conseguindo, eles estavam relacionando o João Barbosa, que tem o meu contato, que é meu sogro, então eles estavam ligando na casa do meu sogro pelo meu sobrenome. E eles me perguntaram, né, qual que é seu esposo aqui? Aí eu falei assim, é My Love. Aí eles ligaram para o Kennedy, e o Kennedy já saiu daqui da igreja. Alguns irmãos recordam, eles estavam aqui no culto na quarta-feira. E eu recordo também, irmãos, que da escola até no hospital eu devo ter vomitado uns 3 baldes de sangue, uns baldinhos que eles colocavam debaixo da minha boca, uns baldinhos altos assim, redondinhos, bem grandinhos. Eu recordo que eu vomitei uns 3 baldes de sangue daquilo, até chegar no hospital. E continuei vomitando, mas eu cheguei no hospital, fui atendida, e fizeram endoscopia, fizeram lavagem no meu estômago e tudo. Passei a noite bem, o resto da noite, meu esposo chegou com 35 minutos, que eles fizeram a chamada, ele chegou lá no hospital. Daí um pouco também minha irmã já chegou, e o apoio de muita gente já foi chegando também, que ajuda muito nessa hora. Na quinta-feira, isso foi de quarta-feira, né, que eu estou contando para os irmãos que eu estava na escola. Aconteceu quarta-feira à noite, 8h30 da noite, fui para o hospital, fiquei a noite toda. Na quinta-feira, eu passei bem o dia todo no hospital. Pensava até que ia receber alta para ir embora para casa. Mas foi chegando, e meu esposo sempre do meu lado, ele sempre comigo, né? E chegou de madrugada, de quinta para sexta. Eu acredito que seja mais ou menos umas 2 horas ou antes, um pouco. Eu disse que estava com muitas dores nas costas, não conseguia ficar na cama, minhas costas estavam doendo muito. E estava sentindo muita fraqueza, a mesma fraqueza que eu senti lá na escola, antes de começar a vomitar sangue. Eu estava sentindo muita fraqueza de novo. E eu falei para o meu esposo, eu estou sentindo muitas dores nas costas, estou muito fraca. Aí ele pediu para a enfermeira pediu um remédio para a médica liberou, me deu o remédio, disse que eu ia dormir um tempo, né, que eu ia dormir um tempo, ficasse na pira, que eu ia dormir um tempo por causa do remédio.
Mas eu não acredito que eu dormi. Eu não recordo, na verdade, se eu dormi. Eu acredito que não, porque meu esposo, assim que ele falou pra mim, eu vou em casa, enquanto você dorme, você vai dormir agora, eu vou dar um pulinho em casa e já volto. Nisso, meu pai e minha mãe estão vindo de New Jersey, eu já trago eles comigo. Então foi questão assim de muito pouco tempo, por isso que eu não acredito que eu dormi. Passou muito pouco tempo e a gente tinha combinado, nós dois tínhamos combinado de, quando eu precisasse dele, eu só apertava o número dele no celular, deixasse dar uma chamada e desligasse, que ele já sabia que eu precisava dele. Então, assim eu fiz, eu senti, era mais ou menos 3h30 da manhã, eu senti aquela ânsia de vômito de novo e disse para a enfermeira que estava do meu lado, eu tô com náusea de novo, tô mal. E apertei o botão, chamou uma vez, eu desliguei, aí eu já não esperei meu esposo chegar, porque aí eu já comecei a vomitar sangue demais. Eu recordo, eu fiquei ainda um pedacinho de tempo consciente. Eu recordo que a primeira vez que eu vomitei ali nessa madrugada, de quinta para sexta, foi como uma explosão que sujou teto, parede. Os médicos, os enfermeiros, tudo correram, estavam todos cheios de sangue, não deram prazo nem de se vestir, né? Sujei todo mundo e eu lembro que um monte de pessoas chegaram em cima de mim, começaram a me pegar a veia para todos os lados. Eu ainda consciente, eles colocaram aquele ferro para abrir a minha boca e para colocar o tubo, né? Para colocar o tubo. E eu sentia muita dor, e minha preocupação era só de sentir dor, eu não queria sentir dor. E eu sentia tudo, ouvia tudo, mas não movia um dedo mais. Eu não movia mais nada, nenhum dedo. Eu recordo ainda nesse período que fiquei consciente, que com aquele tubo, irmãos, que era mais ou menos a grossura assim, dentro da minha garganta, eu ainda vomitava pelos lados do tubo e saía muito forte. Muito sangue talhado, muito grande, muito sangue. E eu perdi, nessa hora, nessa madrugada, eu perdi todo o sangue do meu corpo. Quando meu esposo chegou, eu já não estava mais consciente. Ele chegou e aí começou essa outra fase que eu vou passar para o meu esposo, para ele contar, porque nós combinamos. Eu conto a parte que eu estava consciente e você conta a outra, porque realmente cada dia que ele conta o testemunho e conta em casa e a gente comenta, eu descubro coisas ainda até hoje. Mas então isso tudo aconteceu comigo, né? Mas eu vi o trabalho do Senhor na minha vida, na vida, né, de todos, e eu quero convidar meu esposo para vir aqui à frente para continuar o testemunho, porque dessa hora para frente aí ele tem maus recordações. Amém. Só o teu nome. Aleluia. Aleluia. Só o teu nome. Aleluia. Eu estava aqui na igreja, quarta-feira, era por volta de 8 e pouco, 8h20. Aí, meu telefone tremeu na cintura. Eu peguei, olhei, era na casa do meu pai. Aí eu pensei, meu pai está me ligando agora, ele sabe que eu estou na igreja. Eu não atendi. Coloquei o telefone de volta na cintura, o telefone tremeu de novo. Aí eu falei, está ligando de novo, deve ser alguma emergência, porque ele sabe que eu estou na igreja. Aí eu desci ali para o corredor, quando eu desci para o corredor, o outro telefone tocou. Aí era o telefone da Rosane. Quando o telefone da Rosane tocou, me chamou, eu pensei, na casa do meu pai está me ligando. E agora a Rosane está me ligando, já pensei na hora, né? Meu pai morreu, minha mãe, alguma coisa aconteceu lá em New Jersey, né? Porque a Rosane está me ligando, eles não falaram comigo, não falaram com ela. E quando eu atendi, era o enfermeiro da ambulância. Ele falou, o seu esposo da senhora Barbosa? Eu falei, sou. Ele falou assim, ó, nós estamos indo com ela para o Potomac Hospital porque ela está vomitando muito sangue. Aí, o senhor quer o endereço? Eu falei, não, eu acho, pode ir que eu acho. Só cheguei na hora, chamei o meu filho e a minha filha e gastamos, acho que 35 minutos daqui até lá, o Woodbridge.
Eu estava de 90 por hora e meu menino falava assim, pai, corre mais, corre mais. Eu falava, não adianta nós correr muito mais, porque se a polícia parar vai ficar pior, que aí vai ter que ir buscar na cadeia, vai ficar pior, vamos mais devagar um pouquinho. Ela já estava no hospital, né, indo para o hospital, e nós fomos. Cheguei na quarta-feira à noite lá, contei a história clínica todinha dela, passada para o médico, o mesmo médico, que já tinha recebido ela na emergência. E ele falou comigo, ó, eu lavei o estômago dela, ela está sangrando, o sangue vai para o estômago e eu não sei de onde ele vem. Então naquela hora ali ainda, para mim, passou, entendeu? Ele falou e falou, vou fazer uma endoscopia de novo, vou limpar o estômago dela, lavar o estômago dela e vou fazer exames. Já automaticamente já começaram a colocar sangue nela e lavou o estômago dela, aí levou para o quarto, já era volta de meia-noite, eu acho, 1h da manhã, mais ou menos. E ela passou a noite ali. O dia ela passou muito bem, o dia. Quando foi à noite, 6 e pouca da tarde, eu via que havia feito exames, o médico tinha feito exames, mas não me dava nenhuma solução. O médico só falava comigo, ela continua sangrando, e eu não sei de onde vem o sangue. E quando foi por volta de 6 horas da tarde, eu perguntei à enfermeira, chama o doutor que eu quero falar com ele. Porque eu ia falar com ele, já que ela está sangrando, o senhor não sabe aonde, vamos transferir ela então lá para Charlottesville, aonde ela foi operada, porque eu já sabia que era alguma coisa da operação, que era o meu pensar, né? E a enfermeira falou assim, o médico já foi embora. Eu fiquei até um pouco meio nervoso na hora, mas não falei nada não, falei, deixa que de manhã eu pego ele aqui. Aí de manhã meu plano era que ele chegasse. Eu não queria nem conversa com ele mais. Eu vinha falar com ele. O senhor não sabe onde ela está sangrando? Não. Então vamos fazer o traslado dela para lá agora. Mas aí o pastor Coitinho chegou lá, acho que por volta de 10 horas, 9 horas da noite. O pastor e Mariana, lembro, o irmão Jair e a Fabiana. Chegaram os 4 lá à noite. E nós ficamos ali, junto com ela no quarto. E a gente via que ela estava bem fraca. Oramos. Por volta de 1 e pouca da manhã, o pastor foi embora, o Jair, a Mariana, a Fabiana foram embora. E eu voltei no quarto, ela falou, eu estou sentindo muita dor nas costas. Aí eu falei com a enfermeira, pede o médico para dar um remédio, por favor, que ela está sentindo muita dor. Aí a enfermeira falou assim, ela vai dormir, nós vamos dar um remédio a ela vai dormir. Aí eu falei, Rosane, eles vão te dar um remédio agora, você vai dormir, enquanto você dorme eu vou lá em casa. Isso já era quase chegando às 3 horas da manhã. Hospital mais ou menos 20, 25 minutos de casa. Eu falei, enquanto você dorme eu vou lá em casa, e o pai, mas a mãe já está vindo, e o pai só sabia estar lá em casa. Ele não sabia lugar nenhum, ele sai de New Jersey, vem direto, mal até lá em casa, perdendo ainda na rua. Aí eu falei com ela, eu vou lá em casa esperar o pai. Cheguei em casa, já era mais ou menos 3 horas da manhã, deitei no sofá, nem no sapato eu tirei, cheguei do jeito que eu cheguei, eu deitei no sofá, esperando o pai, coloquei o telefone no peito assim, como ela falou, a gente já tinha falado, se sentir alguma coisa, você só liga, não precisa nem falar nada. Quando o telefone chamar, eu vejo que é você, eu já vou lá. Eu acabei de deitar no sofá assim, um pouquinho que eu estava deitado, o telefone tocou. Vi que era ela. Aí eu já saí na hora. Estava no carro saindo, o telefone tocou de novo, ela ligando de novo. Aí eu pensei, aí eu peguei o telefone e atendi, né? Quando eu falei, alô? Aí a enfermeira falou assim, ela é enfermeira, ela falou assim, o senhor está no hospital? Eu falei assim, não, eu estou em casa. Aí ela falou assim, pois então o senhor vem para cá o mais rápido possível, porque a esposa do senhor está entrando num estado muito crítico. Eu falei, 3 e pouca da manhã. Se eu for correndo dentro da rua, até explicar uma situação dessa para um policial, ou eu vou chegar no hospital com uns 20 carros de polícia atrás de mim. Então, fui devagar, 25, 35, 20, aqueles speedzinhos de dentro de rua, né? Sozinho, aí fui. Cheguei 3h45, quando eu cheguei no corredor assim, para você entrar no hospital, faz a direita, o quarto onde ela estava do lado esquerdo, do lado direito. Faz a esquerda, faz a esquerda, o quarto estava do lado direito. Aí eu entrei, quando eu entrei, eles abriram a porta, eu entrei. E o estado dela era tão crítico, porque lá tem câmera na porta. Normalmente, ele tem câmera, mas pergunta, quem você vai ver? Onde que você vai? Quando eu cheguei, eu apertei na campainha e já abri a porta. Aí eu entrei, quando eu virei o corredor,
Assim, para a esquerda, eu vi as portas do quarto onde ela estava aberta. E quando eu cheguei, eu olhei dentro do quarto, tinha umas 15 pessoas lá dentro. Médico, enfermeira. E sangue do teto, no chão, os aparelhos, todo mundo cheio de sangue. Ela pelada em cima da cama, toda cheia de sangue. Aí eu perguntei ao médico, falei, doutor, qual que é a situação aqui? O que está acontecendo? Ele falou, eu não sei, eu ainda não sei. Não era o médico que estava atendendo ela, era o médico de plantão. Ele já tinha chamado o médico que estava atendendo ela. Tinha 2 médicos lá, eu perguntei para eles, falei, eu não sei. Ainda eu não sei, eles estavam muito desesperados. E ela vomitando ainda, sangue. E eu peguei na perna dela, falei, Rosane, fala comigo. E ela não falou nada. Eu assustei muito quando eu vi aquele cenário ali, eu assustei muito. E voltei no corredor de novo, peguei o corredor principal assim, peguei o telefone, quando eu puxei o primeiro número era meu pai, eu me conectei, eu queria falar com alguém. Quando eu conectei, o pai, eu estou perdido, desliguei o telefone na cara dele. Aí puxei o outro telefone, aí era a irmã Liana. A irmã Liana tinha quase acabado de chegar em casa. Aí eu falei, irmã Liana, a Rosane está morrendo. Aí ela falou assim, para com isso, garoto, você está louco. Eu falei assim, e eu quase matei ela também. Aí eu falei assim, não, irmã Liana, ela está morrendo, irmã Liana. Eu tenho certeza que ela está morrendo. Eu já queria falar com ela que ela estava morta, mas eu não tinha coragem, porque... E ela falava, não fala isso, para com isso, para de falar isso. Eu falei, tá, Mariana, ela está morrendo, Mariana, ali, com aquele cenário ali que eu estou vendo, Mariana, não tem jeito. Diz o pastor que a Mariana pulou da cama, enfiou dentro do closet, enfiou 2 pernas numa calça, caiu pro chão e acabou. Aí acabou. Nós estamos indo para aí, ela falou assim, estamos indo para aí. Aí eu desesperado por dentro, mas por fora eu me apresentava ainda tranquilo, porque a primeira coisa que quando eu cheguei, eu vi aquele cenário, eu pensei, eu não posso me desesperar. Eu pensei na hora. E eu estava com ela ainda no telefone, chegou uma enfermeira por trás, me abraçou e falou assim, o senhor está com alguém da família no telefone? Eu falei, tô. Eu quero só abrir um parênteses aqui, irmãos, bem rapidinho. Em 2007 eu estive no Brasil, na casa, o pastor Coitinho estava lá ainda, eu estive na casa dele no Brasil, e eles me chamaram para poder dar uma palavra numa vigília, numa vigília na sexta-feira, sexta para sábado, e nós fomos. Quando terminou a vigília, 8 horas da manhã, uma irmã já ia, eu estava sentado no púlpito assim, estava eu, outros pastores lá, aí uma irmã estava saindo na porta, ela voltou e veio, e colocou a mão em mim assim no meu ombro e falou assim, olha, o Senhor manda te dizer que Ele vai tirar alguém que você ama muito. Quando falou assim, eu até pensei num irmão meu, eu tenho um irmão meu que mora em Jersey, ele nessa época ele estava bem fraco na fé, estava muito problema de saúde, e quando falou assim, eu pensei nele, passou. E isso, quando aconteceu isso com a Rosane, mais ou menos, eu creio que no mês de janeiro, início de janeiro, mais ou menos, o pastor Coitinho aqui no culto no domingo, eu não sei quem estava aqui que lembra, o pastor falou assim, o Senhor manda me dizer que dentro das famílias que aqui estão, o Senhor vai recolher uma pessoa. O Senhor não me revelou qual é a família, mas é um dos que aqui estão. Mas Ele manda dizer que é Ele que vai recolher. Eu estava atrás do pastor no púlpito, e eu ainda pensei no meu irmão de novo. Porque o Senhor falou de uma das famílias que estava ali, mas não falou que estava todo mundo ali, né? E eu pensei no meu irmão de novo. E ainda até me preocupei com o meu irmão. E quando eu cheguei lá no hospital, que eu vi aquele cenário todo, inicialmente, irmãos, eu me desesperei, que eu creio que se não fosse uma pessoa que tivesse um pouco de controle, eu acho que tinha saído correndo, porque o quadro foi muito triste. E então eu estava abraçado, a enfermeira chegou, me abraçou por trás, assim, uma mulher alta,
Ela me abraçou e falou assim: o senhor está com alguém na família no telefone? Eu falei: tô. Ela falou assim: então pois o senhor pode chamar para vir para cá, porque ela acabou de falecer. A enfermeira nem sabia que eu era esposo. O senhor pode chamar para vir para cá, porque ela acabou de falecer. Porque as enfermeiras que estavam lá são gente que veio de outras áreas do hospital mesmo, porque quando ela entrou no estado crítico, vieram pessoas de todas as áreas da emergência para lá. A enfermeira não sabia que eu era esposo. E então ela falou assim: o senhor pode chamar para cá, porque ela acabou de falecer. Eu falei assim: não, ela falou assim: não, ela não morreu. Ela falou assim: senhor, fique calmo, por favor, entenda, por favor. E a gente sabe, não é fácil, é difícil, mas é assim mesmo. E eu falei assim: não, ela não morreu. Ela não morreu, eu tenho certeza que ela não morreu. E a enfermeira abraçada comigo, porque ela estava com medo de eu entrar em desespero, né? E ela falava: senhor, nós fizemos tudo que estava no nosso alcance, nós não tivemos como evitar. Mas foi melhor, porque ela estava sofrendo muito. E eu falei para a enfermeira: não, ela não morreu, eu tenho certeza que ela não morreu. E ela falava: senhor, por favor, fique calmo, fique calmo, fique calmo. E havia um rapaz que estava escorado na parede assim, na esquina da parede. É um rapaz que, quando eu cheguei, ele estava dando oxigênio na boca dela, apertando aquele negócio para ir oxigênio na boca dela. E eu fui até ele e perguntei a ele. Quando a enfermeira falou comigo, eu não tinha coragem de ir lá. Eu não tinha coragem, não me deu coragem de ir lá. Não foi ela falar comigo, eu ir correndo lá, não me deu coragem, eu não tinha coragem de ir lá. E eu cheguei perto dele e falei assim: o que é que o senhor pensa daquele cenário ali? Ele falou assim: muito triste, um cenário muito triste, porque ela tinha a mesma idade minha. Ele falou comigo: ela tinha a mesma idade minha, um cenário muito triste. Eu falei, ele falou assim: quem que é o senhor? Eu falei assim: eu sou o esposo dela. Ele falou: meu Deus. Quando eu falei assim: eu sou o esposo dela, ele falou: meu Deus. E saiu descendo no corredor. Ele falou: eu não tenho palavras para falar com o senhor, o senhor me dá licença. E a enfermeira junto comigo: senhor, por favor, fique tranquilo, vai dar tudo certo, fique tranquilo. E eu comecei a pensar nos meus filhos. A primeira coisa que a gente pensa nos meus filhos, comecei a pensar nos meus filhos. Eu falei: agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar essa notícia para os meus filhos? Como que eu vou ligar para alguém e dar essa notícia? E eu ficava andando no corredor, para lá e para cá, a enfermeira atrás de mim, ela falava assim: oh, por favor, fique calmo, fique calmo, fique calmo. E eu pensando no que fazer, e eu só falava para a enfermeira: não, ela não morreu, ela não morreu, ela não morreu. E ela falava repetidas vezes: senhor, por favor, fique tranquilo. Aí eu voltei, quando eu voltei, que eu quebrei o corredor de novo, o quarto dela, quando eu virei, estava todo mundo lá de fora, todo mundo cheio de sangue. Todo mundo lá de fora olhando para dentro do quarto. E eu vim, parei no meio deles assim, olhei para dentro do quarto, estava ela sozinha na cama. A única coisa que ela tinha conectado é aquele negócio da pressão, do batimento cardíaco que vai no dedo. Era a única coisa que estava conectada nela. E não estava dando nada lá mais, nada. Eu parei no meio deles, olhei para dentro, vi ela deitada na cama, caída com os braços, toda cheia de sangue, lá nua na cama. E aí eu lembrei, o Senhor me trouxe a memória que Ele havia me avisado. Eu não tinha dado ouvido, eu não tinha entendido o que Ele tinha falado comigo. Porque o Senhor, irmãos, Ele permite todas as coisas. Ele permite todas as situações nas nossas vidas. Mas aquele que está na presença dEle, Ele avisa. Ele avisa. E nós, muitas das vezes, por nossa ignorância, nós não entendemos muitas das vezes, porque certas coisas que o Senhor fala com a gente, nós não podemos entender. Nós não queremos aceitar que aquilo vai acontecer. E quando eu vi ela deitada na cama lá dentro, o Senhor me trouxe a memória. E o Senhor me disse: eu te avisei.
Aí eu comecei a chorar muito. E pedi perdão do Senhor. Eu disse: Senhor, realmente o Senhor me avisou. A ficha caiu agora. O Senhor me avisou, realmente o Senhor falou comigo. Só que eu não entendi. Eu não entendi que era ela. E falei para o Senhor: Senhor, como eu não entendi que é ela, Senhor, eu peço ao Senhor nessa hora que me perdoa a minha ignorância, perdoa a minha falta de sabedoria, de não escutar a palavra do Senhor e não entender a palavra do Senhor. E fiquei ali, irmãos, eu creio que uns 20 minutos pedindo perdão ao Senhor, e falando com o Senhor, e falando com o Senhor. Agora, eu sei que o que aconteceu na nossa vida, se tivesse acontecido na vida de muitas pessoas, porque o Senhor, irmãos, Ele nos prova. A Bíblia fala que o Senhor Ele prova como ouro no fogo. E o Senhor sabe até onde a gente pode chegar também na prova. Ele sabe até onde pode chegar. Só que o Senhor Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E não interessa se você está firme na presença dEle, ou se você não está firme na presença dEle. A única diferença é que se você está firme na presença dEle, a Bíblia diz que o Senhor Ele tem prazer na oração do justo. Esse versículo que eu li quando nós começamos aqui, fala da morte de Lázaro, todos conhecem. Um fato muito conhecido, uma história muito pregada, muito falada, muito apresentada. E a Bíblia diz que quando o Senhor chegou ali, é o versículo mais pequenininho da Bíblia, né? Porque, pastor, que fala que Jesus chorou. E esse Jesus chorou, irmãos, quer dizer que Jesus chorou porque Ele viu Lázaro naquela situação, mas porque Ele viu também o desespero das irmãs de Lázaro, da família de Lázaro. E o que eu entendo nesse versículo, que diz que Jesus chorou, é porque o Senhor Ele nos prova. Só que o Senhor Ele assiste o nosso sofrimento e Ele participa do nosso sofrimento. Quando Jesus chegou ali, Ele começou a participar daquele sofrimento. Ele não precisava ter chorado. Se eu estivesse ali, eu não tinha chorado. Eu falei: por que eu vou chorar? Eu vou chamar ele agora, ele vai sair para fora. Eu vou devolver a vida dele, eu vou chorar para quê? Mas isso prova que o nosso Deus Ele tem sentimento. Ele tem sentimento. E Deus provou ali na morte de Lázaro que Ele tem sentimento. Deus tinha um propósito de recolher Lázaro? Tinha. Mas como foi clamado, como foi pedido, as irmãs dele muitas das vezes até com muita falta de fé, né? Foi o versículo que nós acabamos de ler, que Jesus falou para ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu creio que o Deus que estava ali, o próprio Jesus, o Deus que estava ali naquela hora, Ele falou, Ele queria dizer com aquelas palavras, quando Ele chorou, Ele quis dizer: eu posso mudar o meu conceito, eu posso mudar a minha vontade, porque eu estou vendo tanto sofrimento que vai causar essa minha vontade, vai causar um sofrimento tão grande, que eu posso mudar. Eu creio que por isso Jesus mudou. Jesus ressuscitou Lázaro naquele dia, porque Ele sabia que se Ele deixasse da maneira que está, ia ser um sofrimento muito grande. E Ele, aproveitando isso, o nome dele ainda ia ser glorificado. E quando eu estava ali, eu lembrei que o Senhor já tinha falado comigo. Eu me coloquei em muitas posições. Eu me coloquei na posição de: já pensou se uma hora dessa eu estou desviado do caminho do Senhor?
Deus poderia fazer um milagre? Poderia. Ele poderia, se Ele quisesse. Já pensou se em umas horas dessas eu não estou debaixo da vontade do Senhor? Ele poderia fazer algo ali naquela hora? Ele poderia fazer, porque Ele é Deus. É Deus. Mas a Bíblia diz que a oração do justo, a Bíblia não diz que é a oração do injusto, não, a Bíblia diz que é a oração do justo. E justo quer dizer aquele que está na presença do Senhor, aquele que está servindo ao Senhor. Porque servir ao Senhor não é fácil, servir ao Senhor é muito difícil. A Bíblia diz que o céu ele é tomado à força, e é a força que nós passamos. Renunciar a muitas coisas da vida para poder agradar a Ele. E minha cabeça deu muitas voltas, eu dei muitas voltas, fui em muitos lugares no mesmo segundo e voltei. E eu orando, nesse momento eu já estava orando em português, aquele povo para mim ali já não existia mais, eu já não queria conversa com eles mais. E quando eu vinha no corredor, assim, tinha uma chinesinha no desk, assim, e eu já ia passando, ela, Senhor, ela é doadora de órgão? Eu ainda parei e falei com ela assim, olha, eu não sei. Ela renovou a carteira dela, eu não sei. A carteira dela anterior tinha, né? Eu pensei para mim, não falei com ela, né? Mas a carteira dela anterior eu sei que tinha. Eu falei, eu não sei. Ela renovou a carteira dela agora, em poucos dias, eu não sei, falei com ela. E fui andando. Então eu comecei a orar e dizer para o Senhor que Ele me perdoasse a minha negligência de não ter ouvido Ele, de não ter dado ouvido a Ele. E disse para Ele, Senhor, agora eu vou pedir ao Senhor, diante de toda a minha negligência, diante de toda a minha falta de dar ouvido à Tua palavra, porque o Senhor me avisou. O Senhor me perdoa porque eu não entendi, eu não dei ouvido o que o Senhor falou comigo. E por eu não ter dado, Senhor, por eu não ter dado ouvido o Senhor ter falado comigo, eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Eu não pedi ao Senhor para ter misericórdia dela, eu pedi ao Senhor, tenha misericórdia de mim e me devolve ela. Porque eu não estou preparado para esse dia. O Senhor me avisou, mas por eu não ter dado ouvido, eu não me preparei. Porque eu creio que se eu tivesse falado comigo e eu tivesse dado ouvido e tivesse entendido, porque assim, irmãos, nós vamos à igreja, o Senhor fala através da palavra, o Senhor fala através de uma palavra profética, fala através de um versículo bíblico, fala através de um testemunho, mas nós escutamos e às vezes pensamos, como eu pensei por 2 vezes, eu falei, o Senhor está falando comigo, mas eu pensei em outra pessoa. A minha obrigação era ter ido, feito uma campanha de oração e falado, Senhor, essas tuas palavras que eu ouvi, Senhor, me revela essa palavra, porque o Senhor falou que vai me preparar e eu quero estar preparado, só que eu não dei ouvido, falou e ficou falado. É o que acontece com muitos de nós. Vamos à igreja, ouvimos, e muitas das vezes o Senhor está nos preparando para algo que vai acontecer na segunda-feira e nós não sabemos. O Senhor falou na igreja, e às vezes depois que acontece nós lembramos, é verdade. Algo foi falado em semelhança disso ontem. Então eu comecei a dizer ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não dei ouvido à sua palavra. Eu não entendi o aviso que o Senhor me deu. E por eu não ter entendido, Senhor, eu peço ao Senhor nessa hora que me devolve ela de volta. Me devolve ela. E eu falava bem alto. Ela no quarto, eu falava bem alto em português. No meio deles todos ali, eu falava, Senhor, me devolve ela. E a enfermeira abraçada comigo. Ela não me deixou nem um minuto, ela abraçada comigo. E eu falava, Senhor, me devolve ela, Senhor. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, me devolve ela, porque eu não estou preparado para esse dia, para esse momento, não estou preparado para essa hora. E o Senhor sabe que eu não estou preparado. O Senhor sabe que eu não sei o que vai ser de mim da agora em diante, se o Senhor não me devolver ela. O Senhor sabe que eu não sei, eu não estou preparado para isso. E fui orando, e fui pedindo ao Senhor, eu falei, Senhor, eu tenho certeza que quem está levando ela é o Senhor.
E eu peço ao Senhor, se o Senhor tinha esse propósito, eu creio que o Senhor tinha esse propósito para esse dia de hoje. Agora eu te peço, muda, Senhor, o teu propósito. Adianta ele. Muda ele para outro dia. Tira ela depois. Falei com ele. Mas hoje me devolve, falei com ele. Me devolve porque eu não estou preparado. Se o Senhor não me devolver hoje, eu não sei nem como eu vou sair de dentro desse hospital. E fui orando, irmãos, e fui orando. E fui chorando muito. Aí, tinha uma mulher do meu lado, assim, ela estava com aqueles carrinhos de dar choque. Eu não sei se já tinha usado ou se não. Essa mulher, ela abriu o carrinho, tirou uma chapa assim desse tamanho. Não sei se era de ferro ou de lata, não sei. E falou com 2 enfermeiros assim, vai lá e levanta ela. Quando falou, vai lá e levanta ela tirou aquela chapa, vestiu um pano. Aí o enfermeiro falou assim, a enfermeira que estava abraçada comigo falou assim, não adianta, ela já morreu, não faça isso. E os enfermeiros levantou, ela chegou lá, jogou a chapa debaixo dela e veio e apertou 2 botões assim na mão. Quando ela apertou, ela subiu, tanto assim na cama, o corpo todinho. Ela subiu e caiu de novo daquele mesmo jeito. E eu chorava muito, eu disse, Senhor, não faça isso, Senhor, me devolve ela. Me devolve ela agora, em nome de Jesus. Quando eu falei assim, a mulher apertou de novo. Ela subiu, quando ela subiu balangando os braços, batendo os braços e vomitando sangue de novo. Aleluia. E aí todos começaram a gritar dentro do hospital, ela está viva, ela está viva, ela está viva, ela está viva. Eu falei, eu sei que ela está viva. E correram todo mundo para dentro do quarto, pegaram a cama dela, deitaram bem inclinada para trás, para o sangue voltar, e ela chorava sangue pela boca. O médico falou assim, eu quero 8 transfusões de sangue nela agora. Aí começaram a coletar sangue nela, aquelas bolsas de sangue, toda a área do corpo. E quando aconteceu isso, irmãos? Quando eu vi ela no ar, balançando os braços assim, vomitando sangue, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, a sua oração foi atendida. Ela está aí de volta. Na mesma hora eu tomei aquele refrigério, na mesma hora, irmãos, na mesma hora eu tomei aquele refrigério assim, fui dentro do quarto, peguei na perna dela e falei assim, Rosana, você está me escutando? Balançava a perna dela assim. Se você estiver me escutando, Rosana, peguei na mão dela, falei, puxa minha mão. E ela puxava minha mão, Eu falei, muito obrigado, Senhor. Realmente o Senhor me devolveu. Eu saí dali, na mesma hora eu saí. E peguei o telefone, liguei para meu pai. Meu pai estava perdido. Falou o nome do posto que ele estava. Isso já era 6 e pouca da manhã. O dia já estava quase clareando, começando a clarear. Aí eu fui lá, busquei ele. Cheguei no hospital de volta. Quando eu desci no carro no estacionamento do hospital com meu pai e minha mãe, aí o meu telefone tocou de novo, a enfermeira, o senhor está no hospital? Eu falei, estou entrando aqui de novo. Ela falou assim, então o senhor vem cá porque o doutor quer falar com o senhor. Eu me assustei muito na hora. Aí eu entrei correndo para dentro do hospital, meu pai e minha mãe atrás de mim. E os irmãos sabem, o hospital até a hora que abre, fica ali na emergência, um policial fica no desk ali, né, um policial do county. Quando eu estava entrando, o policial falou assim, o senhor tem que registrar. Eu falei, não vou registrar não. Aí ele falou assim, meu pai e minha mãe vindo atrás de mim, ele falou, não, o senhor tem que registrar. Eu falei, abre a porta que eu vou entrar. E eu caminhando para a porta, correndo para o lado da porta. Né? Aí ele falou, não, o senhor tem que registrar. Eu falei, já falei com você que eu não vou registrar, abre essa porta. Porque eu ia chegar na porta, enfiar o pé nela, aí ele ia ter que me prender dentro do quarto, sabe? Porque eu pensei, alguma coisa acontecendo, o médico mandou me chamar de volta. Eu não vou registrar, porque não é a sua mulher que está lá em cima, é a minha. Eu falei, abre essa porta aí. Aí ele abriu a porta. Entrei correndo, meu pai e minha mãe entrou correndo atrás. Aí eu cheguei lá dentro do hospital, de novo no quarto. Eles já tinham limpado todo o quarto, a cama, tudo. E ela estava com um tubo na boca. Eu tinha colocado um tubo cheio de mangueira. E aquele tubo já estava ar no pulmão dela, né? Aí ela estava desacordada. Eu perguntei ao médico, o que aconteceu? Aí ele falou assim, não, ela está sedada, porque lúcida, ela não tem como suportar esse tubo. Ela está sedada, ela está muito medicada. Mas pode chamar ela. Aí eu cheguei e chamei ela abriu o olho assim, olhou para mim. Aí o médico falou assim, olha, eu vou fazer outra endoscopia, eu vou lavar o estômago dela. Isso era o médico que atendido ela na quarta, já à noite, na emergência. Aí ele falou, vou fazer outra endoscopia, eu vou falar com o senhor. Aí ele veio, fez a endoscopia, quando foi mais ou menos 7 e pouca da manhã, 8 horas, ele veio. Então, senhor, eu lavei o estômago dela de novo.
mas ela continua sangrando. E eu não sei da onde está vindo o sangue. Aí quando ele falou assim, aí eu pensei, Deus ele faz um milagre, irmãos. Mas nós temos que agir. Nós temos que agir. Deus requer a ação da gente. Então eu fui na frente dele, bati o dedo no peito dele e falei assim, o senhor é médico, né? Aí ele falou assim, sou doutor. Eu falei assim, pois é, o senhor é médico, eu sou mecânico. Falei com ele, eu sou mecânico de caminhão, não sou médico, né? Eu sou mecânico de caminhão, eu entendo de motor diesel, o senhor é médico. Ele falou, eu sou médico. Eu falei, pois é. Então o senhor que é médico, o senhor não sabe onde ela está sangrando, né? Não sei. Pois é, eu sou mecânico, eu vou falar com o senhor, vou dar o meu diagnóstico mecânico para o senhor. O meu diagnóstico mecânico, ela está sangrando em alguma área, de onde ela operou, que eu falei com o senhor na quarta-feira, quando eu cheguei aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, mas não é a minha área. Aí eu falei assim, o senhor fala comigo agora? Que não é a sua área? Agora que o senhor vem falar comigo sexta-feira? Foi de tudo que aconteceu? Aí eu falei com ele, doutor, se a minha esposa morrer aqui dentro de novo, a situação do senhor vai ficar muito difícil. O senhor pode preparar para passar o resto da sua vida na cadeia. Eu falei, o resto de vida que o senhor tem. Aí ele falou assim, mas eu fiz o que eu podia. Eu falei, o senhor está falando comigo agora, que o senhor estava atendendo uma paciente que não era da sua área. O senhor está falando comigo agora. Mas eu não quero conversar com o senhor isso agora não. Eu falei para ele, nós temos que tirar ela daqui. Vamos levar ela para onde tem um especialista. O senhor vai arrumar onde ele existia agora, o senhor vai arrumar para a gente levar. Porque ela tem que parar de sangrar. Aí ele falou, mas como eu vou fazer? Aí eu falei, vai lá no computador. Ele foi, eu fui atrás dele. Aí eu falei, liga para esse médico aqui. Colocou lá o nome do médico, operou ela, ele ligou. Aí eu pegou o telefone, ligou lá em Charlottesville. Ele falou, eu queria falar com o Dr. Bauer. Alguém falou com ele, ele está viajando, está fora do país. Aí ele desligou o telefone. Ela falou que ele está fora do país. Aí eu falei, doutor, o senhor não está entendendo o que está acontecendo aqui não, né? Então deixa eu falar com o senhor o que está acontecendo aqui. Doutor, aí ele falou comigo assim, olha, eu tenho paciente para poder atender, eu tenho cirurgia. Eu falei, doutor, esquece o seu dia, esquece tudo que o senhor tem que fazer. O senhor não sai de perto de mim. O senhor não vai fazer mais nada hoje, a não ser ficar perto de mim. O senhor não vai para lugar nenhum, esquece tudo. Eu falei, esquece tudo que o senhor tem que fazer. Aí ele falou, doutor, o senhor não imagina o que eu sou capaz de fazer com o senhor aqui. Nada, né? Eu não ia fazer nada com ele. Nada, eu não ia fazer nada. Mas eu tinha que fazer algo, né? Mas eu sabia que eu não ia fazer nada. Porque eu não podia fazer nada com ele. Aí ele falou assim, mas o que o senhor quer que eu faça? Eu falei, pega o telefone e liga de novo. Aí ligou, eu falei, pede para falar. Eu falei, o senhor não sabe que quando alguém faz uma operação igual operou, não é um médico só que opera não, doutor. Tem um time, pede para falar com um dos médicos. Liga lá de novo, pede para falar com um dos médicos. Aí ligou, aí pediu para falar. Aí a moça falou que estava operando. Aí ele falou no telefone assim, senhora, por favor, eu preciso de falar com algum desses médicos aí que participou da operação dessa senhora. Porque essa senhora, eu estou com uma mulher aqui que eu não sei o que fazer com ela. E estou com o esposo dela que não sei o que ele vai fazer comigo. Eu falei, o senhor não sabe não, doutor. O senhor nem imagina não, doutor. Eu falei com ele. Aí a mulher colocou ele na espera lá, 15 minutos. Vai te ligar aí, consegui achar o médico, vai ligar para o senhor. Aí daí um pouquinho o médico ligou. Ele colocou o telefone no gancho, o médico ligou. Vou adiantar bastante, irmãos, porque senão os irmãos vão ser embora aqui 11 horas. Aí ele ligou, o médico ligou, era um dos médicos que tinha participado da operação dela, lá em Charlottesville. A operação que ela tinha feito, há 1 ano e 6 meses atrás, ela falou. Até então, 1 ano e 4 meses. Aí ele falou assim, doutor, aí ele contou o quadro clínico todinho. Quando ele contou o quadro clínico todinho dela, aí o médico de lá falou com ele, né, que ela poderia estar sangrando em alguma área da operação, o mesmo que eu tinha falado. Aí ele tampou o telefone. Ele falou a mesma coisa que você falou. Eu falei, é muita novidade, né, doutor? Que ele falou, né? Aí ele falou assim, ele falou comigo que a gente pode levar ela para lá daqui 12 horas. Eu falei assim, doutor, o senhor não tem 12 horas comigo, eu não vou esperar o senhor 12 horas. Não, eu falei, eu não vou esperar o senhor 12 horas, doutor. O senhor não tem 12 horas, e a hora do senhor comigo está acabando. A hora do senhor já tá passada, falei com ele. Já passou a hora, falei com ele. O senhor não tem tempo comigo mais, eu não espero não. Como que eu vou fazer? Eu falei, eu não sei. O senhor arruma um lugar onde ele existir no mundo, falei com ele. E eu não quero saber, o senhor não tem, eu não espero o senhor nem um minuto mais. Aí o seu tempo acabou. Pouco chegou a ambulância. Aí o médico falou assim, eles vão levar ela de ambulância. Eu falei, de ambulância, doutor?
De ambulância não. Eu falei, de ambulância não, vai demorar muito. Aí ele veio, ele falou comigo assim, Kennedy, o senhor me desculpa, a sua esposa, ela não pode sair daqui pelas próximas 3 horas. Eu tenho que estabilizar essa mulher para sair daqui. Se ela sair daqui do jeito que ela está, ela vai morrer no caminho. Deixa eu estabilizar ela primeiro, tomar todos os procedimentos para ela viajar. Aí eu falei assim, doutor, faz um favor para mim, trabalhe, falei para ele, trabalhe, não fica perto de mim não, trabalhe, eu quero ver o senhor andando, trabalhando, falei para ele, trabalhe, só anda e trabalhe, falei para ele. Não conversa comigo mais não, falei para ele, conversa comigo mais não, trabalhe só. Aí ele chegou num corredorzinho e falou, gritou assim, todos os enfermeiros. Aí saiu um monte de enfermeiro assim de dentro do corredor. Todo mundo trabalhando nessa mulher aqui, essa mulher tem que viajar, todo mundo trabalhando nessa mulher aqui. Aí chegou o doutor, veio um médico de Washington com 2 paramédicos, vieram da ambulância, falou assim, ó, você apresentou para mim, falou assim, a gente vai levar ela, você pode ficar tranquilo, que a gente vai dar ela todo o atendimento, ela fica boa, fica tranquilo, falou comigo. Aí eu falei com o motorista da ambulância assim, aí eu vi que aí veio uma mulher e falou comigo assim, olha, eu falei com o médico, eu falei, eu quero que ela vá de helicóptero, porque de helicóptero é 5 minutos. E a ambulância ia tomar 47. Aí a mulher veio e falou comigo assim, uma senhora, falou, senhora, o helicóptero não pode voar, ele não tem autorização, porque o tempo está muito nublado. Aí eu falei, tá bem, então, o que eu vou fazer, né? Aí eu vi que naquele tempo que eles estavam arrumando ela ali para sair, aí o sol saiu, aí eu fui lá no motorista da ambulância, que é a minha companhia, e falei assim, dá para você ligar lá para a sua central, pedir para mandar um helicóptero aqui? Por favor, eu falei com ele. Aí ele falou, deixa eu ligar. Aí ele ligou e falou assim, o helicóptero já está chegando, está vindo já para levar ela, vai de helicóptero. Enquanto isso, enquanto eles chegam, já vou preparando ela, mas ela vai de helicóptero. Aí ele falou, o senhor pode ir, porque a hora que o senhor vai sair agora, nós vamos sair daqui 1 hora ainda. E vamos chegar lá primeiro do que o senhor, nós tomamos 5 minutos só de voo. Aí eu não saí, eu saí pro estacionamento, fiquei no estacionamento esperando 1 hora. O helicóptero chegou, foram lá para dentro. Eu só saí depois que pegaram ela, que passaram, puseram dentro do helicóptero, que ele levantou o voo, aí que eu saí. Porque eu pensei, eu chego lá em Springfield, eles me ligam e falam que ela entrou no estado crítico de novo, aí eu vou morrer no caminho, porque o tráfico ali é terrível, né? Aí fui para Washington, quando eu estava chegando em Washington, o médico me ligou, o médico de Washington, 5 minutos, ele falou assim, olha, a sua esposa já está aqui, já estou pronto para poder intervir nela. O estado dela é muito crítico, é muito grave. Só que eu preciso de uma autorização do senhor. E eu não posso pegar essa autorização por telefone. Mas eu também não posso esperar o senhor chegar aqui. Eu falei, eu estou 5 minutos aí, doutor. Ele falou, não, eu não posso esperar o senhor chegar. Eu tenho que intervenir nela agora. Mas eu não posso fazer isso também, mas vou fazer. Me dá autorização por telefone. E dá autorização para a enfermeira de testemunha. Aí eu falei, doutor, primeiro ela está na mão de Deus. E segundo, ela está na mão do senhor. Faça o que o senhor tiver de fazer para poder salvar a vida dela. Falei com a enfermeira a mesma coisa. Ele falou comigo, quando você chegar, você vem no quarto tal, que eu estou te esperando. Cheguei, fui, quando eu entrei com meu filho e minha filha não sabia de nada ainda, até nesse momento. Meu filho, quando foi na quarta-feira de manhã, eu fui com ele, na quinta-feira de manhã, eu falei, vai para o escritório que eu vou para o hospital. Ele foi para o escritório, eu fui para o hospital. Aí ele me ligava, tudo bem, realmente, quinta-feira, tudo bem. Aí quando foi à noite, aconteceu tudo, eu não falei nada com eles. Quando foi na sexta-feira, que aí ele chegou em Washington comigo, já era 10 e pouca da manhã, eu acho. Aí ele chegou lá comigo, que nós fomos no quarto, aí ele viu o médico contando o que tinha acontecido. Aí que ele foi saber o que tinha acontecido. E o médico falou, pode ficar tranquilo que eu vou fazer o que eu puder fazer para salvar a vida dessa mulher, ele falou comigo. Eu já estou preparando a sala de cirurgia. Ele falou, o procedimento é muito simples que eu vou fazer. Então, dos procedimentos que eu posso fazer, eu vou começar pelo mais simples, porque eu não vou operar ela, eu não quero abrir ela, porque se eu abrir ela, eu vou ter que tirar o resto do pâncreas dela fora, e a chance de morrer na mesa de operação é 80%. Eu não quero fazer isso. Então eu vou entrar com um catete por baixo, ele colocou um catete na coxa dela, ele falou, vou entrar e vou injetar um líquido que vai estacar o sangue. Quando eu cheguei lá, ele falou comigo, eu já sei onde ela está sangrando. Ele desenhou o estômago, o pâncreas assim, e falou, ela está sangrando aqui, ó. Aí eu falei, onde você viu? Ele falou assim, no scanner que veio para mim lá de Potomac. Ele tinha feito um scanner em Potomac na quinta-feira e o médico não tinha visto. E no mesmo scanner ele viu. Aí ele
Ele falou, vou descer com ela, só fique tranquilo. E eu volto e falo com o senhor. Tá bom. Aí fui para a sala de espera, eu, a Rosane, eu, o Lázaro, a Sara, meu pai e minha mãe. Aí nós estávamos com a mão dada assim, orando, em pé. Eu senti que alguém chegou e quebrou minha mão com a do meu pai. E na hora eu não abri o olho, continuei orando. Quando eu terminei de orar, era o médico. Ele estava orando e chorando junto com a gente. Aí ele veio e falou assim, porque ele viu que o meu desespero era muito grande. Ele falou assim, olha, eu só vim cá para falar com o senhor o seguinte, ela vai ficar boa, eu tenho certeza que ela vai ficar boa, fique tranquilo. Eu vou descer agora e eu volto para falar com o senhor. 4h30, depois ele voltou. Aí já estava lá, eu creio, com a turma dos 20 daqui da igreja. Foram muita gente, muita assistência nós recebemos nesse dia, lá, os irmãos. E os irmãos que nos apoiaram, tanto indo lá, como que nos apoiaram com a oração, nós ficamos sabendo de todas as coisas que estavam acontecendo, intercessão. Os irmãos não sabem o bem que faz com a pessoa quando alguém está numa situação difícil. E saber que alguém está orando, alguém está apoiando. E quando eu vi os irmãos comigo no hospital, para mim aquilo era uma força tremenda, enorme. Os irmãos passavam noites e noites comigo, eu não quero falar nome de nenhum, porque eu não quero deixar ninguém, não quero esquecer de ninguém. Mas os irmãos sabem, os irmãos que cooperaram comigo, os irmãos sabem. Aqueles que foram lá e aqueles que não foram também, que estiveram chorando. E ele voltou 4h30 depois e falou assim, aí eu falei para ele, doutor, pode fazer essa operação aí que eu sei que vai ser um sucesso. Porque Deus já tinha feito um milagre. Só precisava de parar de sangrar. Eu falei, pode fazer que vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Aí ele voltou 4h30 depois e falou assim, olha, eu injetei o líquido, foi um sucesso, já parou de sangrar, agora ela só vai recuperar. E nós ali sempre agradecendo ao Senhor. Esse médico, irmãos, a Bíblia fala que Deus ele envia anjos para nos guardar. Nós cantamos aí, Deus envia anjos, anjos poderosos, né? E Deus envia mesmo, irmão. Porque esse médico, os irmãos que o conheceram lá, viu que ele é um anjo enviado de Deus. Um homem que até no andar dele, você vê que é uma pessoa que tem convicção do que ele está fazendo. E ele vinha 3 vezes por dia falar comigo. Ele falou comigo, olha, quando a gente recebe uma pessoa no hospital, normalmente nós damos o primeiro socorro, fazemos o que temos que fazer, depois mandamos para o quarto e os médicos vão tomando conta. Só que ela não. Eu já coloquei no sistema. Ninguém toca, ninguém dá diagnóstico, ninguém fala nada, só eu. Ele falou assim, eu não saio desse hospital até ela sair. Ele falou comigo, fique tranquilo, que eu vou estar acompanhando passo por passo tudo que acontecer com ela. E eu vou estar te falando. E ele, 6 horas da manhã, ele me acordava, às vezes eu estava deitado na cadeira lá. Ele vinha e batia em mim assim, me dava os diagnósticos dela. E quando foi na quinta-feira, um dia antes dela sair, já tinha 6 dias que ela estava lá. 6 dias que ela estava lá. Ele chegou e falou, olha, o nível de sangue dela baixou muito. E eu vou fazer outro exame daqui 1 hora. Se abaixar mais, eu vou ter que operar ela. Eu vou ter que intervenir nela, porque ela voltou a sangrar. E nós continuamos orando. E ele fez um exame, daí 1 hora de novo ele fez o exame, ele voltou. E ele falou comigo, não voltou para o normal. Quando foi na sexta-feira, ele não sabia quando ela ia sair do hospital. Quando foi na sexta-feira, ele chegou de manhã e perguntou, você quer ir embora? Ela falou que era. Ele falou assim, então pode ir embora porque eu vou te dar alta hoje. Agora, irmãos, as coisas acontecem na nossa vida. Porque de tudo que Deus faz nas nossas vidas, irmãos, ou na vida daquele que a gente assiste fazer, ela serve não só para dele, para a vida dele, mas para a nossa também. E nós vimos o operar e o milagre de Deus acontecer ali, na vida dela. Porque ela foi diagnosticada morta por 3 horas. 3 horas. Tanto os médicos de lá do primeiro hospital onde ela estava, lá ela foi diagnosticada morta, porque me deram a notícia dela morta. E em Washington, quando ela chegou na sexta-feira, sexta passada de madrugada, chegou uma cardiologista lá no quarto de madrugada. E o meu filho perguntou ela o que ia fazer, falou que ia checar o coração dela. Quando foi de manhã, o médico veio falar comigo. 7 horas da manhã, ele falou assim, você viu que veio um cardiologista aí à noite mesmo? Ele encostou na parede e falou assim, você sabe que ela ficou morta 3 horas, não sabe? Eu sei, senhor. Sei. Ele falou assim, pois é, ela ficou morta 3 horas, porque o coração dela parou por 3 horas, porque ela acabou todo o sangue do corpo. E o coração, quando o sangue acaba, ele dispara e para.
E é o que aconteceu com ela. Ficou parado por 3 horas. Eu mandei um cardiologista para checar o coração dela, para saber se não ficou nenhuma sequela. Porque eu estava com muito medo de ter ficado sequela no coração dela. Só que eu já recebi o resultado e não ficou nenhuma. O coração dela está normal, perfeito. Então, irmãos, Deus, Ele permite que conserte todas as coisas para nos fazer crescer na presença dEle. E eu não estou contando isso aqui querendo dizer que nós somos pessoas espirituais. Não, não somos. Nós somos pessoas como qualquer um dos irmãos que está sentado aqui hoje no banco da igreja. Mas aprova a Deus nos permitir passar pelo que nós passamos. Porque o Senhor sabia que na nossa vida, principalmente na nossa casa, muitas coisas precisariam consertar. Muitas coisas precisariam mudar de rumo. O meu filho Lázaro estava em comunhão com a igreja. A gente sentia que ele estava um pouco bem devagar. Ele toda a vida caladão, toda a vida foi caladão assim, desde novo, toda a vida foi caladão. E a gente que é pai, a gente nunca, nós aprendemos, e Deus, Ele nos deu sabedoria de nunca. Tem pai que vira e põe o dedo no nariz do filho e fala: se você não fizer assim, ou se você não fazer assim, nós toda a vida o apoiamos. Não nas coisas erradas, mas o apoiamos. Está fraco, está devagar, e nós sempre levando ele. E eu não me esqueço, no hospital no sábado, aqui em Washington, ele saiu do quarto e veio e falou comigo assim: pai, o senhor crê que a mãe vai voltar com a gente para casa? Eu falei assim: como o mesmo ar que você está respirando, que eu estou respirando agora. Eu falei: eu creio. Ele falou assim: pois é, pai, é porque eu sonhei uns dias atrás que só estava eu, o senhor e a Sara em casa. Minha mãe não estava mais. O senhor tem certeza disso, pai? Eu falei: eu tenho certeza absoluta que ela vai voltar com a gente para casa. E ele falou comigo: pois é, pai, porque eu fui no quarto agora, eu saí do quarto agora, eu peguei na mão da minha mãe e falei com Deus que se Ele permitir minha mãe voltar para casa, eu nunca mais vou sair da presença dele. O senhor sabe que eu estava muito fraco, né, pai? Eu falei: eu sei, meu filho, eu sei. Ele falou assim: pois é, eu nunca mais vou sair da presença dele, pai. Eu vou seguir o resto da minha vida. Eu falei: foi o melhor voto que você fez. Agora você nunca esqueça, porque Deus, Ele sempre vai estar na posição dele com você, com esse voto. E eu tenho certeza que Deus um dia poderá te provar em situações muito mais difíceis. Mas não esqueça desse voto que você fez com o Senhor hoje. Então, irmãos, o Senhor, nós somos servos, e o Senhor, Ele nos usa. O Senhor, Ele nos permite às vezes chegar em certas situações que nós não entendemos. É porque tem situações que ela só muda se algo muito forte acontecer. Muitas das vezes um falar, um pregar, um pedir, um avisar, às vezes não resolve. E às vezes o Senhor nos permite chegar ao extremo. O extremo. E como eu disse, o Senhor, Ele me avisou por 2 vezes que Ele ia levar ela. E eu não entendi. Na verdade, eu não criei. E o Senhor permitiu chegar onde tinha chegado. Aonde chegou. Porque Ele tem os propósitos. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso. Você que pode estar aqui nessa noite pela primeira vez. Muitas das vezes nós vamos na igreja como curioso. Vamos para poder assistir um culto e ver o que acontece lá. E nós sabemos que Deus, Ele é poderoso. E Deus, Ele é real, irmãos. Quero dizer para os irmãos que estão aqui, e aqueles também que nos visitam nessa noite. Eu quero dizer e posso provar para você que Deus, Ele é real. Ele é real. Ele é real. O Deus que nós servimos, Ele é real. E a melhor coisa que existe, irmãos, é você estar numa situação difícil e você ter a quem clamar. Quando você não serve ao Senhor, eu disse no início, se eu estivesse fora da presença do Senhor nesse dia,
Eu creio que eu tinha chorado lágrimas de sangue naquele dia. Porque você nunca pode pedir aquilo que você não tem direito. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, foi por todos nós. Não foi por uma nem por duas vidas, não, foi por todos. Mas o direito de receber de Deus a Bíblia diz que todo aquele que reconhece ao Senhor como único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus, que crê que Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que confessa o nome do Senhor, e por isso eu quero te convidar para se colocar de pé nessa noite. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a situação da sua vida, a área da sua vida que você tem cochilado, que você tem deixado de dar ouvido. Eu não sei se esse testemunho, essa palavra dessa noite falou algo com você, serviu de algo para a sua vida. Mas de uma coisa eu sei, que nada acontece por um acaso. Um acaso é coisa que os outros falam, que o mundo fala. Ai, era o destino. O destino. Nós crentes que servimos e conhecemos o Senhor, nós não temos destino. Nós temos um Deus que tem propósito para com as nossas vidas. E eu falei para o meu filho no sábado, eu falei para ele, meu filho, eu creio 100% que Deus tinha esse propósito para esse dia de hoje, de levar a sua mãe. Mas eu tenho certeza também que Ele mudou o propósito dele. Ele mudou, o Senhor, Ele reverteu a ordem. E Ele mudou este propósito de hoje. E eu creio, irmãos, que todos aqueles que vieram nessa noite, o Senhor tem um propósito na vida dele. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que nós estamos te falando, o que eu acabei de te falar, não é uma história da carochinha, não. É uma realidade que aconteceu nas nossas vidas. E através dessa realidade, o Senhor, Ele provou mais uma vez nas nossas vidas que Ele é Deus, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que tira e Ele também é o que dá. Se você que veio nessa noite, neste lugar, nós vamos louvar o Senhor com hino. Porque o que nós temos para dar nesta noite é graças ao Senhor. O pastor vai fazer um apelo nessa noite aqui. Eu quero te dizer, não perca a oportunidade de sair dessa noite. Se você ainda não é servo do Senhor, não perca a oportunidade de sair desta noite, desta igreja, dizendo, eu sou servo do Senhor. Porque para você ter um Senhor, você tem que o aceitar como seu Senhor. E eu quero te convidar nessa noite. Não perca a oportunidade de se render aos pés do Senhor nessa noite. Se você está fraco, busque fortaleza do Senhor nessa noite. Não espere o Senhor chegar na sua vida com o extremo como Ele chegou na minha ou na nossa. O Senhor pode estar te avisando nesta noite que algo Ele tem para a sua vida, preparado para a sua vida. E não vai depender dele não, vai depender de você. Vai depender às vezes da situação que você, da decisão que você tomar nessa noite neste lugar. Eu vou estar devolvendo a oportunidade para o pastor. E você não perca a chance de passar a ser um servo do Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.